Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Agora tá ouvindo? Agora Agora sim, sim. ótimo. Essa dirigente de capacete, quem tá precisando é os atleticanos, né? Porque ontem foram atropelados. E hoje eu tô de verde em homenagem ao Palmeiras, o único time que perde quando pode, né, Edgar? Tá Mas olha certo. só, Esse sempre entrega, viu, Alex? os atleticanos tudo vai dirigir de capacete, porque lá tá uma coisa horrorosa. A única coisa que alega cruzeirense é o Galo. Mas é o seguinte, tem notícia séria, né? A Sim. próxima parada do encontro técnico do Tribunal de Contas do Estado e os municípios será aqui em Passos, cidade da região aqui sul de Minas, né? O evento ele vai acontecer nos dias 21 e 22 de junho, com o tema, abre aspas, inovações legislativas e desafios para a administração pública. Entre outros assuntos, o evento também vai debater o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras públicas, pesquisa de mercado na nova lei de licitações e os principais erros de orçamento. Este ano, o encontro técnico traz uma novidade. Os participantes devem fazer a inscrição para o primeiro dia do evento, onde acontecerão palestras temáticas. Os interessados em se aprofundar em alguns assuntos deverão se inscrever nas oficinas do segundo dia, que terão vagas limitadas, sendo 2 participantes por município que integram, né, as macro-regiões das cidades-sedes. O Tribunal de Contas Mineiro ainda vai chegar à cidade de Janaúba, Diamantina, Araguari e Unai. Não perca tempo, faça agora mesmo a sua inscrição. Então tá aí, o Tribunal de Contas vai estar em Passos nos próximos dias 21 e 22. E agora, eu acho que eu não consegui mandar para o Daniel, mas eu vou mostrar aqui no meu celular, eu acho que o pessoal de casa vai conseguir ver. Deixa eu ver, acho que para cá. Isso. Esse jovem, ele está foragido, foi declarado como foragido da Polícia Civil. E eu vou falar o porquê. Ele é aquele jovem que provocou aquele acidente com a morte, né, daquela moça de 49 anos na cidade de Passos. E olha só o tanto que é interessante. Eu falei com algumas pessoas ligadas às autoridades policiais, claro, e eles nos relataram que parte da imprensa atrapalhou o processo de prisão desse indivíduo. Ele estava bêbado, foi comprovado isso, ele assumiu esse risco na direção, ele matou a vítima no acidente, né, naquele cruzamento que a gente mostrou no Jornal da Onda Oeste. A polícia trabalhou, o Poder Judiciário foi rápido, foi eficiente para emitir a prisão desse jovem, porém a imprensa noticiou de forma que se alastrasse essa notícia e, nesse sentido, a polícia, a Central de Inteligência da Polícia, entende que contribuiu para que esse jovem pudesse fugir. Então, ele é considerado foragido da polícia e, de acordo com informações que nós tivemos, falei com uma fonte, o advogado desse jovem entrou em contato com a Polícia Civil e disse que se ele for se apresentar, ele vai se apresentar na cidade de Ribeirão Preto. Então tá aí, serve de alerta, né? Até para nós que somos de imprensa, nos policiarmos também, ter esse cuidado com a notícia. Foi uma notícia que, assim que saiu a emissão do mandato de prisão, alguns veículos de imprensa notificaram, fizeram um alarde, né? Na cidade de Passos, e a polícia acredita que isso possibilitou a fuga desse jovem, ou até mesmo ele poder se esconder, mas fato é que essa foto que eu mostrei para vocês aí, que já está nas redes sociais, é desse jovem, né, que provocou esse acidente de forma muito infeliz, e agora ele está foragido. Eu não estou conseguindo, acho que é aqui, isso. Esse é o jovem, 19 anos, que colocou o fim na vida da Fabiana, aquela moça de Passos de 49 anos, naquele acidente onde ele não só não parou na sinalização de trânsito, como também estava bêbado ao volante. Então essas são as principais notícias de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta falando de esporte. Se é que dá para falar alguma coisa hoje, né? Ô, Alex, falou de esporte aí, já tocou no assunto, já vou aproveitar o gancho. Fala do Cruzeiro, Alex. Era 3-0, cara. Como assim? Que aconteceu uma coisa chata no Mineirão ontem. E para comprovar que eu tenho falado, que eu tenho dito desde o início, desde a primeira rodada, eu até fui lacrado em alguns grupos de torcida do Cruzeiro aqui, o pessoal ficou bravo comigo. Cara, mas eu acredito que o empresário do Lucas Oliveira deve ser tio do Ronaldo Fenômeno, só pode. O cara dorme em campo, dorme. Ontem eu falei assim, não, às vezes eu tô pegando Craque. dele. Craque.
Leva ele pro Palmeiras. Cara, mas eu tava vendo o jogo, assim, hoje eu vou ter o cuidado para poder comentar amanhã no jornal e eu vou observar o Lucas Oliveira. Cara, ele erra muito passe, ele dorme. Teve essa eventualidade de errar o passe justamente no momento do gol do Grêmio, que se tornou isso mais notório no jogo, mas em quase todos os jogos do Cruzeiro, cara, ele inventa, ele quer fazer lançamento de 50 jardas, e ele não tem habilidade para isso. Eu acho que ele tem que fazer o feijão com arroz, mas assim, o Cruzeiro perdeu para ele mesmo por incompetência. Eu via alguns torcedores e alguns comentaristas reclamando de Henrique Dourado, reclamando do Gilberto, cara, mas nem o Ronaldo Fenômeno, no auge da forma, resolveria os problemas do Cruzeiro, porque se a bola não chega na área, o centroavante não tem a possibilidade de finalizar. Agora, quem que vai resolver então, Mochila? Também, né? O goleiro do Grêmio jogou muita bola, pegou umas 3 ali. O Alex, o Ronaldo Fenômeno resolveria, pô. No auge ele resolveria. Se nem o Ronaldo resolveria, quem que vai resolver então? Ué? Ô, Gilberto e Dourado é inimigo da felicidade. Os caras são inimigo do gol. Meu. Impressionante. Cara, mas nem o Ronaldo resolveria. Consagra goleiro ruim. A bola não chega na área. As 2 bolas que chegaram ontem, uma o Henrique Dourado, eu acho o Henrique Dourado um bom jogador, de verdade, gosto muito dele, mas a bola não chega para ele. As 2 que chegaram, uma o zagueiro Bruno Alves tirou em cima da linha e a outra explodiu no travessão. Mas o Cruzeiro, infelizmente, tem um sistema defensivo muito falho mesmo. É fraco o sistema defensivo, principalmente ali pelo lado do Lucas Oliveira. O Castan até que tem jogado bem, mas não dá para confiar no parceiro. Os laterais do Cruzeiro são bons, mas assim, no momento do gol a gente percebe, né? Ele deu o passe errado, cara, e parece que o cara dormiu. Aí o Marlon sai do meio de campo para tentar defender e o cara tá só olhando a jogada. Então isso não merece o Cruzeiro um tipo de jogador como esse, não. A gente fica indignado. Tomara que melhore daqui para frente. Agora tem foco, né? Agora, cara, tá na hora da torcida terminar essa lua de mel também com o Pepa, né? Porque defendendo, que o cara é bom, mas são 6 jogos sem vitória. Como é que muda de um dia pro outro, né? Ô, Mochila, pô, você tá sacanagem. Ontem você tava apaixonado com o Pepa, pô. Cara, 6 jogos sem vencer. Não, e outra, ele fez uma lambança na escalação, cara. Mas o grande problema do Pepa, o Mochila, foi ter iludido a torcida do Cruzeiro. É lógico. O Pepa nunca treinou um time grande. Tá voltando à realidade, Mochila. Agora, o Pepa é isso aí mesmo. O Cruzeiro precisa definir, né? Precisa definir onde vai ser os seus mandos de jogos. O Cruzeiro ainda não definiu isso. Ontem teve um choque tático aí do grande Renato Portaluppi, gênio. E, enfim, o Cruzeiro precisa mudar, agora é só o brasileiro, é focar, não dá para iludir. Eu falei, vocês podem até puxar aí nos vídeos antigos, entre os 10 piores, o Cruzeiro é o melhor. Então eu acredito que ele ainda consiga ficar no meio da tabela, mas tem muita pedreira. Vai pegar o Galo agora no sábado, lá no Parque do Sabiá. Não é um jogo fácil, embora... Agora, eu acho que o grande problema da Copa do Brasil ontem, para Cruzeiro e Atlético, o Corinthians entrou jogando a final da Champions League. O Grêmio entrou jogando a final da Libertadores. E o Atlético Cruzeiro entrou jogando o Campeonato Mineiro de pontos corridos. Tava apático. O gol do Roger Guedes, que por sinal foi um golaço, cara. Baita gol, golaço. Mas pelo amor de Deus, cara. Agora, quem inventou esse Batalha, que esse cara é jogador profissional de futebol? Esse tal de Batalha que eu só conheci ele porque o Daniel falou na semana passada. Eu nem sabia que o Galo tinha um jogador que chamava Batalha. O cara mandou um pênalti lá na Amazônia, lá na Rua da Bahia. O erro do Batalha foi no pênalti, mas o erro foi ter entrado com o Otávio, foi entrar com o Otávio. Ô, Daniel. Boa tarde, eu fiz umas piadinhas aqui com o Alex, né? Porque ontem ele tava muito otimista, esperando já os 4,7 milhões no bolso, apaixonado com o Pepa, mas aí eu não dei boa tarde a todos. Boa tarde, Dani. Jogo muito difícil. O Alex falou uma coisa que foi bem verdade. O Corinthians entrou com toda a força que poderia, disputando o melhor que poderia. O Atlético não. O Cudê decidiu poupar nesse jogo. Ontem a gente chegou a comentar que provavelmente alguns jogadores seriam substituídos, né?
A gente apostou no Saravia no lugar do Mariano, que não foi. Mariano entrou em campo, não entrou bem. Depois entrou o Saravia no intervalo, né? Mineiro com 2 laterais esquerdos, Dodô e Rubens, e o cara me mete o Patrick, pelo amor de Deus. Ele entrou com o Patrick pela esquerda, né? O Patrick muito mal, porque o Corinthians jogou com 3 zagueiros. O Fagner estava muito aberto pela direita. Toda hora o Fagner rolou, né? Daquele lado. E o Patrick não estava conseguindo acompanhar. O Patrick é um meia à esquerda que tem muito mais característica ofensiva do que defensiva. Acho que talvez nesse momento fosse o ideal entrar com o Rubens, né? Porque... ou até mesmo o Dodô, mas... E assim, o Rubens, ele é o lateral titular do Atlético, estava sendo o lateral titular, aí chega no intervalo, ele tira o Patrick e coloca o Dodô. Então, e o Rubens, não entendo muito, não sei se foi bem pra questão de desgaste físico, o Rubens é muito jovem, né? E ele tava com esse revezamento, o Patrick sempre entra no final dos jogos, no segundo tempo, então eu acho que ele errou nesse sentido. É claro que a gente entende que o Hulk vinha de uma sequência muito grande de jogos e tal, só que isso é um dos jogos mais importantes. Era melhor ter poupado no Clássico contra o Cruzeiro do que ontem contra o Corinthians, né? Exatamente. Isso que eu não entendo, Daniel. Como é que o cara me poupa num jogo de mata-mata? Pois é. Não, e essa coisa de poupar falando que tá com problema com desgaste físico, olha o Renato Augusto, gente. Exatamente. O Renato Augusto tá andando em campos, claramente longe da forma ideal. Exatamente. E ditou o ritmo, não saiu só quando tava 2-0, quando a coisa tava encaminhando pro pênalti. Né? Você querer comparar o Renato Augusto com qualquer outro jogador desse meio de campo do Galo é sacanagem. Não tô comparando o Renato Augusto com o meio de campo, tô comparando o Renato Augusto com o Hulk. E que inclusive o Hulk pra mim é melhor que o Renato Augusto. Muito melhor, tem muito mais a história do Hulk. E aí o Cudê falou que o Hulk foi poupado por causa de problema físico, né? Olha o problema físico do Renato Augusto, meu Deus. E poupar numa eliminatória é complicado. Pois é, então só pra dar uma resumidinha assim rápida no jogo, o Atlético, por incrível que pareça, os 10 primeiros minutos o Atlético começou muito bem. Só que aí, logo depois, o Corinthians tomou as rédeas. O primeiro tempo inteiro foi do Corinthians. O Atlético levou o gol no erro do Otávio, que já é o 3º ou 4º erro que ele faz, que ocasiona em gols nesse ano. O Otávio foi recuar pro Maurício Lemos, os dois não entenderam nada e perderam a bola. Os dois completamente sem ritmo de jogo, né? O Everson ainda conseguiu fazer uma defesa, mas aí a bola já tinha ido pro outro lado e levou o gol. Depois, o segundo tempo, o Cudê fez 4 alterações no intervalo. Outro erro, né? Então, porque substitui quadro uma vez, depois não tem como substituir mais. Tirou o Patrick e colocou o Dodô, que é aquilo que você falou, se o Rubens estava como titular, por que não entrou o Rubens, né? Exato. Sai o Vargas, que é impressionante a falta de vontade que o Vargas tem de jogar futebol. Ele não é um jogador mais, ele já decidiu então que ele vai parar com a carreira dele, mas quer continuar ganhando os R$900 mil por mês. Ele anda em campo. O jogador do Corinthians com a bola a 2 metros dele, ele não se esforça para dar um pique, para fazer uma dividida. O jogador é vergonhoso, ele devia ser caso de demissão imediata, mas continuam passando o pano pro Vargas e o Cudê continua colocando ele para jogar. É um absurdo. É melhor o Atlético ficar sem centroavante do que com o Vargas lá no lugar do Hulk. Mal vejo a hora do Allan Kardec poder voltar a jogar. O meio campo, né? E der um jeito de dispensar esse Vargas o mais rápido possível. E aí... Mesmo com o Lucas Oliveira. Não, o Lucas Oliveira joga muito. Cara. Mas aí no geral foi isso, o jogo ruim, os 2 mineiros eliminados aí, o América passou nos pênaltis. Só o América salvou a lavoura de Minas Gerais. Alex, 1-1 já estouramos nosso tempo. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Um abraço aí pra você, um abraço pra todos. Daniel, grande abraço, obrigado pela sua participação. Edgar. Um abraço, boa tarde. Logo mais às 7 horas da noite, a Simone Oliveira apresenta o Jornal da Onda, 2ª edição. Com a técnica de Daniel Morim, a gente encerra por aqui mais uma edição do programa do meio-dia e voltamos amanhã às 8h30 com o Jornal da Onda. Jornal da Onda, 1ª edição. Notícias, informações e entrevistas relevantes para o seu dia. Jornal da Onda, o jornal da nossa gente.